Avaliando a vitória do Cruzeiro, chega mais comentarista Ale Oliveira. Olha, Hugo e amigos do apito final, foi mais uma grande partida do Cruzeiro, com uma característica diferente para esse confronto contra o Juventude, né? O Léo Jardim entendendo que os seus jogadores tinham um desgaste devido às duas partidas intensas contra o Grêmio na vitória por 4-1 e contra o Fluminense no Maracanã na conquista por 2-0, acabou rodando um pouco mais o time titular, né? Se você for pensar nessa equipe que saiu jogando contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, foram 6 mudanças. Se você for pensar no time que normalmente é titular, foram 4 mudanças. Uma forçada, né? Porque o Cássio estava suspenso, entrou o Léo Aragão, que praticamente não trabalhou. E as outras mudanças dos titulares, ele acaba tirando o Lucas Silva e colocando o Eduardo, tira o Wanderson e coloca o Marquinhos e tira o Matheus Pereira para a entrada do Gabigol. E aí o que acontece? Os jogadores que entraram, eles foram bem individualmente, mas você acaba perdendo um pouco do coletivo, né? Por exemplo, no encaixe da marcação a partir do tiro de meta adversário, que é uma das armas que o Cruzeiro normalmente apresenta, ele acabou perdendo um pouco desse encaixe e o Juventude conseguiu tocar um pouco mais a bola do que normalmente aconteceria. Outra coisa é no momento ofensivo, né? Onde os jogadores que estão muito entrosados já conhecem como o seu companheiro gosta de receber a bola, se gosta de receber na frente, se gosta de fazer ali o pivô, se devolve de primeira, sabe? Então é uma sintonia que é mais fina, né? E com algumas mudanças, isso não aconteceu no início do jogo. O Cruzeiro, que começou errando muitos cruzamentos, principalmente, começou a ficar um pouquinho ansioso, e para o Juventude era muito importante se manter no 0-0. O combustível do Juventude era o 0-0. Então o Cruzeiro mostrou um pouquinho de dificuldade até os 39, 40 minutos, quando o Marquinhos, uma das novidades, consegue fazer um cruzamento ali pelo lado esquerdo, o Caio Jorge tenta a finalização e o Christian acaba finalizando. A partir daí, desse 1-0, no finalzinho do primeiro período, o jogo muda completamente, viu, Gão? E o Cruzeiro no segundo tempo, fala pra gente, Ale Oliveira. O Cruzeiro volta pro segundo tempo, Hugo, com a mesma formação, já com essa vantagem de 1-0, né, a seu favor, com o gol do Christian, com a mesma formação, e o Juventude tem que sair um pouco mais pro jogo, inclusive coloca o Gabriel Veron, ex-Cruzeiro, como uma alternativa de velocidade, de habilidade pelo lado do campo. Mas a verdade é que o time de Caxias do Sul se abre um pouco mais, deixa espaços e logo aos 6 minutos o Caio Jorge puxa um contra-ataque. Caio Jorge está jogando muita bola, puxa um contra-ataque e dá uma assistência maravilhosa pro Gabigol ampliar para 2-0. E aí, para transformar esse resultado em goleada, foi um passo. O próprio Caio Jorge sofreria uma penalidade e foi muito generoso, entregando a bola pro Gabigol bater e fazer o seu segundo no jogo. O Caio Jorge é artilheiro do campeonato, poderia muito bem querer bater essa penalidade, mas o Gabigol bateu, fazendo seu segundo gol, o terceiro do Cruzeiro, batendo inclusive com muita categoria, e no finalzinho o Eduardo, que jogou muito bem, inclusive faria o 4º gol para transformar a vitória em goleada e o Cruzeiro aumentar ainda a sua ótima fase, com 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 15 jogos de invencibilidade se você somar todas as competições, tem aí a melhor campanha como mandante e um dos melhores ataques do campeonato. Então o que parecia um pouco complicado no começo se transformou em mais uma grande vitória do Cruzeiro, líder da competição. E como você avalia a sequência do Cruzeiro no Brasileirão, Ale? Olha, Hugo, a sequência do Cruzeiro tem jogos que são muito importantes, como todo jogo do Campeonato Brasileiro, né? Mas em especial esse confronto contra o Corinthians no meio da semana. O Corinthians vivendo uma crise danada, vem de derrota no Clássico contra o São Paulo, sem jogar um grande futebol, longe disso. O São Paulo predominou contra o time de Parque São Jorge e pode conquistar mais um resultado positivo como visitante, né? O Cruzeiro tem todas as condições para conseguir fazer mais um bom jogo, inclusive pelo fato do Léo Jardim ter conseguido rodar um pouco mais o seu elenco na partida desse domingo, e
pelo fato também do Corinthians atravessar muitos problemas dentro e fora do campo. Então, a expectativa é de um Cruzeiro muito forte para jogar contra o Corinthians e conseguindo um grande resultado, vai ter mais uma vez o Mineirão absolutamente lotado no fim de semana para enfrentar o Ceará. E só depois tem o confronto contra o CRB pela Copa do Brasil. Então, evidentemente que a concentração é total para essas próximas partidas, viu, Hugo? E vamos acompanhar o que disse o técnico Leonardo Jardim após a goleada celeste. Em primeiro lugar, quero parabenizar a torcida, que com 50 mil é sempre mais fácil, não é? Independentemente do adversário. E para nós é muito importante que nestes jogos, com as equipas que estão na parte de baixo da tabela, tenhamos uma torcida a nos apoiar. Porque nos jogos grandes já sabemos que temos o estádio cheio, mas nos jogos pequenos ter esta mentalidade e ter a torcida do nosso lado é muito importante. Em relação ao jogo, eu acho que o jogo foi de uma forma crescente, porque o adversário inicialmente entrou forte, a pressionar, a tentar defender, a tentar ser até muito agressivo, e depois aos poucos e poucos, consoante eles foram perdendo força, nós fomos dominando mais o jogo. E acabou por ter um sentido quase único. O Léo acabou por não fazer nenhuma defesa significativa. Em relação à questão da gestão, já vos disse que não somos só 11, vou ser repetitivo. Estou muito feliz que quer o Léo entrou hoje e não sofreu golos. Estou muito feliz que o Marquinhos fez um bom jogo. Estou feliz dos golos do Gabriel. Estou muito feliz com o Eduardo. O Eduardo fez um enorme jogo. Não foi só o gol que ele fez um enorme jogo. Ele circulou a bola, ele foi a primeira média a saltar na pressão. Para mim até foi dos melhores jogadores no jogo, sabendo que o coletivo esteve muito bem. E é isto que nós esperamos do nosso efetivo, do nosso grupo. É termos um grupo de jogadores que, quando são chamados, deem uma resposta positiva, porque com certeza, se nós jogarmos sempre com os mesmos, de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, não vamos ter intensidade, o número de lesões vai aumentar. Espero hoje que não tenha sido, que o Lucas não tenha lesionado, uma situação traumática, não muscular. Mas é isto, nós temos de tentar preservar para ter a equipa o máximo inteira possível, porque o campeonato é longo e sabe-se que o brasileiro tem de um lado 19 jogos, mais 19 do outro lado, da segunda turno, e será um campeonato desgastante. Por isso, preservarmos, os jogadores que entraram muito bem, e acho que a equipa está de parabéns. Mais do Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. Boa noite, Emerson Pansieri. Fala, Hugo, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, primeiro colocado, são 33 pontos disputados, são 10 vitórias em 15 jogos. O time do mister Leonardo Jardim, que não sabe o que é perder jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro soma no total como mandante 8 jogos, são 7 vitórias e 1 empate. Esse empate contra o Atlético, e ainda teve uma vitória que foi em Uberlândia, no Parque do Sabiá, aquele duelo contra o Vasco. Sobre a partida contra o Juventude, o treinador optou por dar uma segurada no Matheus Pereira, no Lucas Silva, também no Wanderson. Esses atletas começaram no banco de reservas. O Léo Aragão iniciou o jogo no lugar do Cássio, porque o Cássio estava suspenso. Então foi um time que começou com uma cara diferente, especialmente por conta do desgaste da última partida, duelo contra o Fluminense, intensidade lá em cima. Por isso o treinador fez essas alterações. Ele mesmo disse, né, não dá para jogar com o mesmo time todas as rodadas. Isso aí é completamente descartado no Cruzeiro, né? Em qualquer outra equipe também, você fazer essa manutenção, e quando vê que algum atleta pode machucar, pode ter até um rendimento abaixo porque está com um cansaço, um desgaste, alguma coisa nesse sentido, é importante poupar os atletas. E o Cruzeiro chegando então a mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Hugo. Dali Pansieri, sobre a situação do Lucas Silva, fala pra gente.
O que eu posso destacar do Lucas Silva é que o jogador vai passar por exame, porque ele levou uma pancada no joelho, e aí é uma entorse, né, no joelho. O Lucas Silva entrou no segundo tempo desta partida contra a equipe do Juventude, substituindo o Lucas Romero, e depois foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo pelo Wallace. Vamos torcer para não ser nada grave com o Lucas Silva. O mister Leonardo Jardim disse que ele tem uma forma muito importante dentro de campo, porque ele dá uma estrutura fundamental para o trabalho do Cruzeiro, que não tem uma reposição, que tem o Eduardo que poderia fazer isso, mas é um jogador diferente dentro do elenco do Cruzeiro. O Leonardo Jardim torcendo, e toda a nação celeste torcendo para nada ser grave com o capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, que saiu de campo realmente com dores e por isso nem foi para o banco, já foi diretamente para o vestiário, já iniciou o tratamento para que não desfalque o Cruzeiro. Vamos torcer, Hugo, que não seja nada de grave com o Lucas Silva. Exames realizados pelo Cruzeiro não apontaram lesão no joelho esquerdo de Lucas Silva, meio-campista que deixou o gramado após a goleada 4-0 no duelo contra o Juventude. Como informamos há pouco, o atleta que ainda será reavaliado pelo departamento médico nos próximos dias, mas a princípio não preocupa para a sequência da temporada. Ô Pansieri, e a programação da Raposa? Conta pra gente. Então, Hugo, o Cruzeiro treina na manhã desta segunda-feira na Toca, já inicia a preparação curta para o jogo contra o Corinthians na quarta-feira, às 7h30 da noite, na arena do time paulista. Lembrando que o treino de terça vai ser na parte da tarde, e aí o Cruzeiro chega à noite em São Paulo neste voo fretado. Para a partida contra o Corinthians, vai ter aquele encontro, né, do Cássio com o ex-clube, com o Corinthians. Cássio, que ainda não jogou na arena do Corinthians, desde quando deixou o clube que foi campeão, que é ídolo, que o torcedor gosta muito ainda. O Cássio, então, retornando ao gol do Cruzeiro. O Léo Aragão foi o substituto na partida contra o Juventude. O Cruzeiro tem essa questão do Lucas Silva que eu mencionei, não perdeu o Caio Jorge, que estava pendurado com 2 cartões amarelos. E vamos destacar também uma questão importante, é que o time, ao longo da semana, resolvendo a situação do Matheus Cunha, assinando com o jogador para que ele possa ser contratado para a próxima temporada. Goleiro de 24 anos que pertence ao Flamengo e está de malas prontas no fim da temporada para ser opção do Cássio na meta do gol celeste. Devolvendo para você, Hugo Sérgio. Um abraço. Um abraço, Pansieri.